Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí de métodos matemáticos. Hoje é a nossa aula de número 19, espero que seja não, é a última aula necessária para a nossa segunda prova, nossa segunda avaliação. Hoje falaremos a respeito das funções trigonométricas e hiperbólicas inversas. Então, eu vou fazer aqui de uma maneira pouco rápida, né? Porque já estamos muito atrasados e tal, mas assim, o que vai se cobrar em torno disso dá para se deduzir com o que foi feito nas aulas anteriores. Segue a mesma metodologia, o mesmo processo, as mesmas regras, tá bom? E eu vou começar aqui deduzindo como seria uma dessas funções inversas. Então, suponha que você tem um Z e um W, e a gente, esses Z e W eles são de tal forma que o seno de W é igual a Z, ou seja, o W é o arco seno de Z. Então, se eu resolver essa equação aí, seno de Z igual a W, né, em torno de quem é que vem a ser o W, né, suponha que você conhece o Z e nós estamos em busca do W. A tarefa é essa. Se a gente conseguir encontrar o W, então esse W é o arco seno de Z. Ou seja, eu estou lhe dando a imagem do Z e estou lhe perguntando quem é o cara do domínio, né? Que vai ser levado através da função seno complexo de Z, nesse seno complexo de W, nesse Z. Vai ser levado nesse Z. Essa é a tarefa. Então, o que a gente vai fazer é tentar resolver essa equação aí, seno de W igual a Z, e descobrir quem é esse W. E aí, a gente vai usar a definição que a gente aprendeu na aula anterior do que vem a ser a função seno, né, o seno trigonométrico de W, onde W é um número complexo. Então, a definição diz que o seno de W é elevado a IW menos E elevado a menos IW sobre o 2i. Show? E iguala isso a Z, novamente, né? Nós vamos parar numa equação de segundo grau. Ok? Então, você vai passar no 2i para o outro lado, vai expressar a potência com o expoente negativo como uma fração, vai juntar essa fração, né? Passa a parte de baixo para o outro lado, agora passa tudo para um lado só, e aí você tem, né? Se você perceber que E elevado a 2IW é a mesma coisa que E elevado a IW ao quadrado, você vai chamar E elevado a IW de uma outra letra aí, eu usei o gama, e aí usando essa letra gama, a equação que a gente tinha anteriormente, ela vai ser escrita como gama quadrado menos 2iz gama menos 1. Ou seja, você tem uma equação do segundo grau em gama. Não veja esse z aí como uma variável, né? Ela entra aí como um valor conhecido, tá bom? O z nós conhecemos. Quem nós não conhecemos é o w, tá bom? E o w está embutido aí dentro do gama. Quando eu descobrir quem é o gama, eu volto para a equação gama igual a e elevado a iw e vou em busca do w, tá ok? Então, resolvendo, você vai atrás do delta, né? B quadrado menos 4ac, correto? E aí você vai chegar à conclusão que o nosso delta ele é 4 vezes 1 menos e quadrado. Show? Aí a mesma coisa para o... Agora eu uso a regra de Bhaskara, né? É menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2. Aí, por favor, como essa raiz ela vai ser mantida até o final, eu tirei o mais ou menos, tá ok? Porque na hora que você for resolver o problema dessa raiz, aí volta-se o mais ou menos. Entenda que essa raiz tem duas respostas. E aí a gente está tirando mais ou menos, não é dizendo que eu vou ficar só com um mais, não. Quando for calcular essa raiz, na hora que for preciso, ela vai ter que sair com duas respostas. Tranquilo? Então,
vai ficar assim, né? O 4 sai de dentro dessa raiz com 1, 2. Você vai dividir em cima e embaixo por 2, vai simplificar. Então vai ficar IZ mais a raiz quadrada de 1 menos Z quadrado. Show? E aí, né, volta para a equação do gama. O gama é elevado a IW. Então você vai ter agora E elevado a IW igual a IZ mais a raiz quadrada de 1 menos Z quadrado. Você vai passar essa exponencial para o lado direito, né, usando o logaritmo. Então, IW vai ser o logaritmo desse daí, de IZ mais a raiz quadrada de 1 menos Z quadrado. Pessoal, novamente, né, vocês poderiam dizer assim, professor, mas para ser inversível eu não teria que falar no ln maiúsculo? É porque primeiro a gente fala da função tendo essa possibilidade de ter várias imagens, e depois a gente restringe para a função ser aquela inversível, como a gente quer que seja, usando o logaritmo principal. Então, a função que nós vamos deduzir, a função arco-seno, ela vai ter a versão com múltiplas respostas, e vai ter a versão o valor principal do arco-seno. Para todas as funções que admitem as funções multivalor, primeiro a gente deduz a função multivalor e depois nasce a função valor principal daquela função. Tá, okay? Então, não há um conflito aí em usar o ln com L minúsculo. Tá, okay? Nós estamos deduzindo a função multivalores. Tá? Aí depois a gente restringe para o L maiúsculo, ln maiúsculo, para ter a função, né, no sentido estrito do que vem a ser função. Passa o i para o outro lado, aí você vai fazer esse i. Você pode fazer de duas formas, né? Passa ele dividindo, ou você multiplica por menos i dos dois lados. Multiplicar por menos i é mais fácil. Agora você vai usar a definição do logaritmo. Tá? Na verdade, a gente deixa dessa forma aí. Não precisa ir atrás da definição do logaritmo, não. Deixa assim, que assim fica mais simples. Tranquilo? Então, essa expressão que tem aí vem a ser o arco seno de Z. Tá bom? Na hora que você for falar do valor principal, aí você vai fazer duas coisas. Primeiro, esse ln aí vai ter que ser maiúsculo. Tá? E essa raiz quadrada ela vai ter que dar uma resposta só. Então você fica com a positiva. Aqui tem um sinal mais, né? Porque essa raiz quadrada é um número complexo. Vai ser mais ou menos um número complexo, então você fica com o sinal positivo. Aí nesse caso, com essas duas restrições, você tem uma função, né? Uma função, a definição de função, e essa função é a inversa da função seno. E aí a gente chama de arco seno. Ok? Bom, eu vou fazer a dedução somente dessa, da função arco seno, e aí teria que deduzir todas as demais. E aí eu vou somente citar aqui quais são e onde é que se chega, tá bom? Então, antes de proceder com essa lista, né? Vocês podem encontrar no livro, em vez de estar escrito assim, arco seno, uma notação que se usa é o menos 1 como expoente. Então, se vocês encontrarem seno a menos 1 de Z, esse menos 1 estando sobre as letrinhas, sobre o SEN, indica que ele está se referindo à função inversa, à função arco-seno. Tá? É diferente se o menos 1 estiver sobre o Z. Aí sobre o Z não, aí é o inverso de Z. Seno do inverso de Z. Mas se o menos 1 está sobre as letrinhas, então aí ele está se referindo à função arco-seno. É uma outra maneira de se referir à função inversa da função seno. Tá bom? Então, seguindo adiante, né, deduzimos que o arco seno é esse daí. Se a gente fizer um procedimento semelhante, a gente vai chegar à conclusão que o arco cosseno é menos i ln de z mais i raiz de 1 menos z quadrado. Veja que a única diferença é que o i que está dentro do colchetes, ele somente se deslocou, ele saiu do z e foi para a raiz. Ele tem umas coisas assim que parece, né, uma brincadeira de Deus. O arco tangente é i sobre 2 logaritmo de i mais z e i menos z. Show? O arco cotangente aí outra brincadeira aí de Deus, né? 1 sobre 2i, o i desceu, o logaritmo, z mais i, z menos i.
Aí inverteu a ordem, né? O de cima, o Z mais I mais I dá no mesmo, mas o de baixo, I mais I menos E, Z menos 1 é diferente, né? Uma cor da outra. Para as funções hiperbólicas, você vai fazer um procedimento bastante semelhante com esse que eu fiz para o arco seno, e aí você vai fazer, tá? Toda uma sequência de passos, vai cair numa raiz quadrada, vai resolver a equação a raiz quadrada, vai cair numa exponencial, vai cair num logaritmo e vai chegar aí. E aí o arco seno é o logaritmo de z mais a raiz quadrada de z quadrado mais 1. Aí veja, compara o arco seno hiperbólico com o arco seno trigonométrico, né? É como se conservasse uma, sei lá, uma simetria, uma semelhança. Né? Arco cosseno de z, ln de z mais raiz quadrada de z quadrado menos 1. O arco tangente, o arco cotangente, olha só. É como se Deus estivesse dizendo para nós assim, olha só como eu sou criativo, a minha capacidade de criatividade é um negócio fantástico. Tranquilo? Então aí estão todas as inversas trigonométricas e todas as inversas, todas não, né? Tá faltando o arco cotangente, o arco secante das trigonométricas e o arco secante das hiperbólicas, o arco cossecante das duas. O arco secante e o arco cossecante das duas. Tá? Vocês façam como exercício. Tranquilo? Indo adiante em busca das derivadas, se a gente for derivar o arco seno, aí você vai usar a regrinha da cadeia e o seu conhecimento a respeito da derivada do logaritmo. Tá bom? E isso vai ficar assim, o menos i é constante, fica quieto, 1 sobre o que está dentro, sobre a variável do logaritmo, e aí multiplicado pela derivada do dentro, regra da cadeia. Né? Aí a regra da cadeia você vai derivar a raiz, tá? Então vai ficar o i 1 sobre 2 raiz quadrada de 1 menos e quadrado vezes a derivada de 1 menos e quadrado. Vai dar esse catatal estrambólico. Você vai proceder com as simplificações que forem possíveis. Eu vou deixar para vocês fazerem com calma tudo isso aí, né? Dá pausa aí, faz todas as continhas. E aí a conclusão é que a derivada do arco seno é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos e quadrada. Aí coincide com a derivada do arco seno das funções reais. Tranquilo? E aí eu não vou fazer para as demais, vou só listar aqui todas elas. E aí você vai ter a derivada do arco seno, já está feita. Derivada do arco cosseno, a única mudança foi um menos que apareceu. Derivada do arco tangente, derivada do arco cotangente. Tudo isso aí coincide com as derivadas de variáveis reais, né? As trigonométricas reais. Se você proceder agora com as hiperbólicas, né? Derivada do arco seno, hiperbólico. O que acontece é que inverteu a ordem, agora ficou z quadrado mais 1, né? Z quadrado menos 1. Perceba que não manteve a coincidência que houve nas trigonométricas. Né? A trigonométrica passou de 1 para menos 1 somente, então aqui se esperava que fosse isso, mas não. As hiperbólicas elas têm umas surpresas aí no caminho. O arco tangente, aí em relação ao outro arco tangente, é só o menos no meio aí. O arco cotangente, né? Tá aí. Bom, pessoal, também ficou faltando as derivadas das secantes e cossecantes. Vocês façam como exercício. Tranquilo? Bom, isso finaliza o conteúdo da nossa segunda prova. Tá ok? Fiquem todos com Jesus e um grande abraço.